consegui! Eu consegui! Eu corri! Olá pessoal, meu nome é Analícia Sudo, eu sou nadadora de maratonas aquáticas já faz um tempinho. Primeiramente eu queria agradecer ao Percival e à Flavinha pelo convite de estar aqui para falar sobre livros e principalmente para agradecer pela oportunidade de falar um assunto fora de maratonas aquáticas, porque tem tanta fera falando sobre isso, né? E eles me deram a chance de falar sobre uma outra paixão minha, que é o montanhismo. Por isso que teve essa abertura meio doida, deixa pra lá. Então, quando eles me falaram que eu poderia falar sobre montanhismo, eu meio que pirei, porque eu falei, nossa, tem tanto livro legal, será que eu falo sobre Everest? Será que eu falo sobre alguma biografia? Será que eu falo sobre algum montanhista famoso? E, bom, depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão que eu deveria falar sobre esse livro, Tocando o Vazio, Touching the Void, do Joe Simpson, que é um montanhista inglês. Mas antes de falar sobre o livro, eu gostaria de perguntar se vocês já assistiram ao filme chamado Limite Vertical, com o Chris O'Donnell e a Robin Tunney, que logo no começo tem uma cena bem interessante, que é um paredão, eles estão escalando o paredão, então eles estão presos todos, os três, por uma corda de segurança, e tá tudo bem, eles estão super felizes, o lugar é maravilhoso, só que haviam outros escaladores e o paredão meio que começa a desabar e as pessoas começam a se soltar e acontece um monte de coisa, inclusive com eles, né? As âncoras, as presilhas começam a se soltar, eles estão pendurados, a corda vai ceder e eles ficam pendurados, desesperados, e o pai diz pro filho, filho, pega a faca e corta a corda, ligando no meu peso, vocês vão se salvar. E dá aquele desespero, a irmã fala, não, não faz isso, não faz isso, o Chris O'Donnell fica, o pai fala, corta logo, o tempo correndo, e ele corta a corda e o pai cai, e realmente eles conseguem se salvar. O filme é uma ficção, né? Mas o fato de cortar a corda, esse jeito de se salvar, não é, infelizmente, não é ficção, acontece na vida real. E é o que aconteceu nesse livro aqui. Eu estava voltando de uma escalada e um amigo, o André Antoniazzi, me contou sobre essa história. Só que ele chegou até um ponto que o Joe cai do penhasco e fala, agora eu não vou contar mais nada porque você vai ter que comprar o livro e saber. Eu, não, mas você tem que me contar, eu tô curiosa. Não vou te dar spoiler, você vai ter que chegar e comprar. Para quem ler o livro, eu recomendo ler o livro primeiro. Aí existe um documentário / filme no YouTube com esse mesmo nome, Tocando o Vazio, Touching the Void, legendado em português, porque tem muita questão técnica de equipamentos. O Joe Simpson, ele acompanhou as filmagens, ele esteve nos mesmos locais e ele disse que ficou muito impressionado, até um pouco agoniado, de ver a gravação, porque ele lembrou de tudo que ele passou. A história é o seguinte, são dois ingleses, em 1985, antes de qualquer geração de GPS, de Spot, de Google Earth, e eles vão com a cara e a coragem para escalar uma montanha no Peru chamada Ciula Grande, que é uma montanha de 6.300 metros de altitude, na cordilheira de Huayhuash, que é um lugar maravilhoso. Quem não conhece, eu recomendo ir. A Cordilheira Blanca é um lugar que, quando eu fui, eu não acreditava como aquele lugar é bonito, como aquilo tudo é maravilhoso e como tudo é tão bonito ali, né? E tão intocado ainda. Mas voltando à história, eles vão para lá, aquela história de dois jovens montanhistas muito experientes, porém sem grana, né? Eles vão no mochilão, eles pedem para um amigo acompanhá-los para ajudar a carregar as coisas e fica tomando conta da barraca num lugar que eles chamaram de campo base. E depois o Joe Simpson, que é o autor do livro, e o melhor amigo dele, o Simon Yates, eles seguem sozinhos para escalar. A subida foi difícil, né? Nevasca, neve, frio, altitude, terreno difícil, muito técnico, mas eles conseguem chegar ao cume e chegam muito bem. E aí que começa a história. Eles chegam ao cume, ai que feliz, tô legal, tal, mas aí para descer eles veem que a descida ia ser muito mais difícil do que eles imaginavam. A tempestade de neve continuava, o percurso que eles passaram não dava mais para saber onde era, já estava tudo coberto de neve, e naquela dificuldade eles vão descendo aos poucos, eles passam a noite lá e no dia seguinte eles vão continuar. Sabe quando uma coisa começa a dar errado e parece que tudo descamba, né? O Joe cai. Ele tem uma fratura exposta na perna, imagina aquela situação, né? Sem nenhum tipo de equipamento de socorro, ele tem que estar com uma fratura exposta
e mesmo assim eles continuam descendo encordados, né, presos um ao outro à corda, e naquele sofrimento, naquela dificuldade. E aí acontece mais uma coisa, o Joe, ele escorrega e ele fica pendurado num penhasco, numa greta infinita, não dá pra ver o fundo, ele grita, o amigo segurando com a corda, caindo também, e aquele desespero, o Simon não consegue puxar, imagina como é que uma pessoa vai ter forças a 6.000 metros de altitude, o amigo balançando aquela nevasca, e o Simon caindo também, e o Joe pendurado lá sem poder se agarrar em qualquer tipo de rocha, ou tentar, sabe, se salvar, e aquele desespero que chegou a um ponto parecido com o do limite vertical, quando o Simon, ele tem a decisão, que ele tem que tomar a decisão mais difícil, que é pegar a faca e cortar a corda. O Joe é o melhor amigo dele, cresceram juntos, escalavam juntos. Imagina a cabeça de uma pessoa ter que cortar a corda do melhor amigo, né? Mas ele faz isso, ele corta a corda e o Joe desaparece no penhasco, na greta. O Simon fica louco, ele começa a gritar, Joe, Joe, Joe não responde, ele fica desesperado e ele consegue voltar para o acampamento base, ele conta para o amigo o que aconteceu e o pensamento dele é, como é que eu vou ligar para os pais do Joe na Inglaterra e contar que ele morreu e como ele morreu, que fui eu que cortei a corda. Ele fica desolado, ele não consegue ir embora, ele fica lá no campo base. Foi aí que meu amigo contou, ele parou de contar a história quando a gente estava voltando de ônibus da escalada. Ele falou, não vou te contar mais. Eu falei, não, mas me conta o que aconteceu com o Joe. Ele não morreu, porque ele escreveu o livro, né? Como é que uma pessoa com fraturas expostas e teve outros ferimentos que ele sofreu na queda da greta, e como é que ele teve cabeça, ele teve a força de conseguir voltar para o campo base 3 dias depois sem água, sem comida, com uma mochila pesada, com dor, com frio, com fome, com sede, delirando. A 6.000 metros, para vocês terem uma ideia, é difícil levantar do chão. Quando eu escalo, eu não sento nas pausas, porque depois o esforço de levantar do chão é tão difícil que eu prefiro ficar de pé. E isso, ele com fraturas expostas, a perna quase gangrenando, e como é que uma pessoa consegue voltar? Isso foi uma lição tão grande para mim, e hoje, quando eu me vejo em dificuldades, eu sempre penso, né, nossa, o que eu tô passando perto do que um Joe Simpson passou. Se fosse filme, todo mundo ia falar assim, não, é Bruce Willis, né, não é possível, mas é uma história real, ele realmente sobreviveu para contar. É um grande livro, eu escolhi porque ele, para mim, é um grande exemplo de superação, de como você coloca a sua cabeça acima de qualquer dor, desespero, frio, e você consegue dominar tudo que é contra uma situação para que você consiga sair vencedor. E é um grande exemplo para mim. Bom, eu queria dividir isso com vocês. Boa leitura. O nome do livro, mais uma vez, é Tocando o Vazio, do Joe Simpson. E boa leitura a todos.